Bom dia para você também que está aqui no canal Y no YouTube. Sejam bem-vindos. E eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana extraordinária também. Então, já chega no 12, já chega declarando sim, declara abundância, declara prosperidade, declara amor, declara unção, declara tudo aquilo que você tem aí no coração que você precisa colocar para o mundo. E é sobre isso, né? Sobre aquilo que sai da sua boca, sobre aquilo que você está semeando, sobre aquilo que você acredita. E você vai acreditar naquilo que a sua mente, seu coração está cheio. Você vai acreditar naquilo que está aí gritando dentro de você. Você vai acreditar exatamente naquilo que a tua mente está pensando. Então, quanto mais coisas extraordinárias vocês pensarem, mais será transformada a sua história. Bora! E aí, vamos começar a nossa live de hoje, né? Falando pra vocês isso aí que a Pamela acabou de falar. Compartilha essa live com 12 pessoas. Bora acordar esse povo que tá dormindo. Olha quem tá aqui, a Josiane tá aqui. Muito bem, Josi, bem-vinda. Vamos colocar aqui, ó, aviãozinho. Pega esse aviãozinho aqui, ó, que é um despertador. Eu vejo um despertadorzinho assim, ó, tocando na cabeça do povo em casa e falando, bora despertar no 12. Bora começar um dia maravilhoso, bora começar um dia extraordinário, bora fazer aquilo que precisa ser feito, né? É isso aí. Então, já vai escrevendo também de onde vocês são, que eu quero sempre estar vendo de onde vocês são, tá, gente? Quero saber onde é que esse exército tá parado. E nós somos um exército de imparáveis aqui. E é muito bom quando eu olho, eu sei exatamente de onde é o nosso exército. Tem gente aqui, ó, de Paris. Minha amiga Karine, lá de Paris, meu sonho. Olha aí, coisa mais maravilhosa. Gente de Paris, tem gente de todo lado desse mundo. Londres, Cuiabá, ó, Curitiba, tem gente de todo lado. Então, o que isso significa? Significa que esse mover não é para ficar só aqui na casa da Grace, não é para ficar aqui só São José do Rio Preto. Esse mover é para acontecer no mundo inteiro. E quando a gente se conecta com outras pessoas e quando a gente está junto nesse movimento, a gente ganha força, porque na Bíblia fala que é onde 2 ou mais estiverem reunidos com a mesma intenção, com a mesma oração, com a mesma sintonia, ali Deus estará presente. Então, bora declarar todos os dias extraordinários, dias incríveis na tua vida. Gente, eu desperto o celular, a hora que desperto meu celular, meu telefone, a primeira coisa que eu começo é: Jesus, obrigada por mais um dia. Jesus, obrigada. Eu começo a agradecer de forma tão intensa que eu já pulo da cama no 12 para construir um dia maravilhoso. Espero que vocês também sejam assim, tá? Então, vamos lá para mais um dia. Quem aqui está chegando hoje pela primeira vez? Eu acredito que tem pessoas aqui hoje pela primeira vez na nossa live. Todos os dias temos pessoas novas. Quero te desejar as boas-vindas, né? Que você seja realmente acolhido aqui. A gente tem um grupo de anjas que está todos os dias aqui intercedendo por vocês, cuidando desses grupos de WhatsApp. Hoje eu vou colocar mais um grupo ou 2 aqui para vocês clicarem para fazer parte desse projeto Despertar. A gente tem alguns grupos onde tem as anjas que ficam cuidando, passando os recados, passando as novidades, né? Passando ali tudo que está acontecendo dentro desse movimento que a gente faz. E é um grupo onde elas colocam também o resumo das lives para vocês. É algo que não é para ficar batendo papo o dia todo, não, porque vocês têm o trabalho de vocês também, as obrigações de vocês, mas é um grupo onde ali a gente coloca uma palavra diferente, uma mensagem da Grace, uma mensagem da tua anja. E eu quero agradecer demais essas anjas, porque elas sustentam esse projeto com oração, sustentam esse projeto com energia, com disciplina, sustentam esse projeto Despertar com o seu tempo, né? Dedicando o seu tempo para outras pessoas. E eu fico muito feliz e muito honrada por ter todas vocês. Essa semana a gente já começa hoje, viu, anjas? Hoje a gente começa já uma campanha de oração pelo próximo SSS. O próximo SSS é sexta, sábado e domingo. E nós sabemos que pessoas de toda parte desse mundo estão vindo para poder participar desse evento. Várias pessoas estão vindo. E a gente sabe o quanto esse evento vai mudar vidas. Então, as anjas já estão em intercessão, já vão começar hoje a intercessão aí de hora em hora por essas pessoas que estão vindo pelo SSS, tá? Então, nós aqui somos esse grupo louco
no 12, a gente fala que é no 12 porque na Bíblia fala que Deus escolhe os loucos e aqueles mais incapacitados, os mais, assim como eu, para poder literalmente confundir os sábios, né? E é assim, gente, a gente vai fazendo e vai acontecendo e eu fico muito feliz de vocês fazerem parte. Então, a cada vez que a gente se aproxima de um método SSS como esse, que é esse final de semana, as anjas, estão no 12 em oração, de hora em hora para vocês, os exércitos anteriores também. E o que significa hashtag aí no 12? Eu vi alguém perguntando aí, a Luana já respondeu. Exército de imparáveis no 12, sabe por quê? Porque nós somos imparáveis, nós nascemos para ser imparáveis, nós não nascemos para poder se dobrar para qualquer coisa, não. Nós não nascemos para poder estar se arrastando, não. A gente já viveu essa metamorfose, a gente já viveu essa transformação, né, que a gente sempre fala, né, do metamorfose, a gente já viveu essa trajetória aqui. Então agora suas asas estão prontas para poder voar, para poder bater asas e para poder fazer acontecer aquilo que precisa ser feito. E para isso que todos os dias nós estamos aqui às 6h12, para dar aquele empurrãozinho, para falar assim, bora num dia maravilhoso, bora num dia lindo, bora fazer acontecer, não é? E a gente está lendo junto a Bíblia toda, tá? Então a nossa missão, a nossa meta foi começar lá em Gênesis e nós já estamos na metade da Bíblia. E eu vou falar para vocês, viu? Olha que foi lindo, tá sido lindo essa trajetória, quantas coisas a gente aprendeu, quantas coisas eu aprendi aqui com vocês, quantas coisas nós estamos aqui aprofundando junto. E eu fico muito feliz, né? Muito feliz porque quando a gente para analisar de forma profunda cada palavra, de ter a sabedoria daquilo que passa, porque não se trata só da palavra em si. E a palavra em si, na tradução bíblica, ela pode trazer muitos entendimentos, né? Eu tenho aqui na minha mesa, todo dia 7, 8 Bíblias que eu consulto, e gosto muito de pedir a Deus e ao Espírito Santo o discernimento e a clareza do que eu tô lendo. Por quê? Porque se for ler a Bíblia ao pé da letra, tem palavra que você não consegue entender absolutamente nada e que às vezes não faz nem sentido, né? Então, não faz sentido se você levar ao pé da palavra, né? Então, é muito importante que você, quando for fazer a sua leitura aí de tarefa, a sua leitura que a gente pede para você fazer em casa, você realmente pedir para Deus esse discernimento, pedir para Deus esse olhar espiritual sobre aquilo que você está lendo, porque quando você faz uma leitura, ler por ler, como se fosse um livro qualquer, às vezes você não consegue ter o discernimento, você não vai conseguir ter aquele entendimento que precisa ter. E aí quando você olha com um olhar espiritual, com um entendimento mais profundo, você consegue entender um monte de coisa que às vezes não teria se você estivesse somente lendo. Então aqui nós não estamos correndo para poder terminar logo, a gente está assim lendo e desfrutando cada dia um pouquinho, tá? Olha, estão pedindo aí qual a Bíblia que é mais fácil, mais fácil entendimento. De todas as que eu tenho aqui, eu uso mais essa aqui, que é a Mensagem, que é uma linguagem mais fácil para vocês, é uma linguagem contemporânea, e a outra que eu utilizo muito é essa aqui, que é uma Bíblia de estudo, tá? Essa aqui, é a Bíblia King James, essa aqui é a Bíblia de estudo, tá? Então essa aqui eu vou aprofundando nela as coisas, porque ela tem as explicações aqui embaixo, Então, são as duas que eu mais uso de todas as que eu tenho, tá? Mas todo dia eu repasso, pelo menos em 2, 3 versões, para poder ver o entendimento profundo aqui, tá? Então, hoje nós vamos em Provérbios 29, tá? Quem aí leu Provérbios 29, que a gente deixou de tarefa, nós deixamos de tarefa Provérbios 29, nós estamos cada dia aí, nos últimos dias, lendo um provérbio, já estamos aí na reta final, e é muito legal porque agora a gente já vai entrar em Eclesiastes daqui uns dias, e é muito gostoso porque a gente vai evoluindo junto e vocês aí também vão dando feedback, vão lendo e tem tarefa, então é muito gostoso. Isso aqui não é um estudo bíblico, tá, gente? Não é um estudo bíblico. Nosso movimento Despertar, ele começou lá quando Deus revelou no meu coração para fazer essas lives, e a gente falando de Romanos no 12:2, que é sobre renovação da mentalidade, e é sobre isso que a gente acredita, é sobre isso que está aqui em toda palavra, em todo momento. Você consegue ver isso de forma muito clara, que se você não tiver uma renovação, se você tiver uma mentalidade de escravo, você vai continuar sendo escravo. Aquele povo, quando ele estava no Egito, ali, escravizado, a escravidão era muito além do que a escravidão física.
A escravidão mental, ela era muito maior do que a escravidão física. Por quê? Porque havia passado gerações e gerações, haviam passado muitos anos aquelas pessoas sendo escravas. Então a mentalidade delas, mesmo quando elas tinham a liberdade, elas não conseguiam entender sobre essa liberdade. Elas continuavam ainda desejando o regime de escravidão. E é isso que acontece com muitas famílias, é isso que acontece com muitas pessoas que às vezes preferem vivenciar um momento uma vida de não entender, de não querer, de não desejar, de preferir ficar no Egito como escravo do que ter a sua liberdade. É bem aquela coisa que a gente ouve falar às vezes e que é tão dolorido, né? Aquela gaiolinha de ouro que cada dia alguém vai lá e coloca na sua boquinha, da boquinha do passarinho, um pouquinho de alimento, e ali ele está satisfeito porque ele não precisa correr atrás. É a conformidade, né? E Romanos no 12:2 vem falar realmente disso, né? De você se tornar inconformado e você buscar aquilo que você nasceu para vivenciar. E quando a gente traz para tudo isso, e quando a gente vai olhar para tudo isso, quantas pessoas estão vivendo uma vida de escravidão que não precisam viver, né? Que já saíram do Egito, mas ainda que preferem continuar lá. E é sobre tudo isso. Então esse movimento despertar, junto com tudo que a gente lê aqui na palavra, a gente vem trazendo linhas de reflexões para vocês, para que vocês possam realmente olhar e entender aonde que eu estou indo, por que eu estou indo e o que eu preciso fazer de novo, o que eu preciso fazer na minha história, para que eu tenha realmente uma vida de alta performance em Cristo, para que eu tenha uma vida de sucesso, para que eu tenha uma vida diferente, para que eu tenha uma vida extraordinária. Então, aí em Provérbios 29, que a gente estava aqui falando, Provérbios 29, ele começa falando de disciplina, né? Ele fala muito de liderança também, mas ele fala de disciplina, né? Ele fala: quem odeia disciplina se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá a sua vida desabar. O que isso significa? A disciplina, gente, ela é algo que nós como pais, nós precisamos fazer com os nossos filhos, e a gente precisa aprender também a nos disciplinar. Então não é só aceitar a disciplina do outro, aceitar aquilo que o outro fala, fazer ou não fazer. É muito além disso. Então eu falo que a disciplina é você ter essa autodisciplina. Escreve isso aí, ó, autodisciplina. Quando a gente olha para essa autodisciplina, a gente começa a entender que disciplina não é aquilo que a outra pessoa vem só e te corrige. Disciplina é você também ter uma autodisciplina de fazer aquilo que você precisa fazer todos os dias. É ter um compromisso com você. É ter um compromisso com aquilo que você se dispôs a fazer. É ter um compromisso com aquilo que é importante para você fazer, é importante para você. E muitas vezes, por falta de organização, por falta de disciplina, você deixa qualquer coisa, fazer aquilo que era importante para você de fazer, você deixa de fazer para fazer algo que o outro queira que você faça. Então a autodisciplina, gente, é você priorizar aquilo que é importante para aquele seu projeto, aquilo que é importante para sua família, aquilo que é importante para suas coisas mais importantes. Então, se eu desenhei um plano, se eu desenhei uma meta para esse ano, se eu desenhei um planejamento, existem passos, existe uma rota que você precisa seguir. Você não sai lá do Mato Grosso, vai parar lá no Rio Grande do Sul sem ter uma rota clara, uma rota correta de estrada. Antigamente, quando a gente ia viajar, a gente fazia as viagens todas por Google, não era Google Maps, né? Não era Google Maps, não era Waze, não era nenhuma plataforma de direção, né? A gente tinha mesmo, era um guia 4 rodas, era um mapa, e a gente desenhava todo o trajeto, todo o percurso, saindo lá do Mato... Eu fiz isso muitas vezes, lá de Sinop, Mato Grosso, para parar lá no Rio Grande do Sul. E o que isso significa? Que eu ia colocando a quilometragem, eu desenhava ali uma rota. Quando a gente começa um ano, uma história, uma empresa, um negócio, um relacionamento, qualquer coisa na nossa vida, a gente cria um desejo, né? Um resultado final na nossa mente. Só que esse resultado final, ele vem pautado de ações diárias. Se você todos os dias não faz alguma coisa por aquela meta, se você não segue a rota daquilo que você desenhou para chegar no teu planejamento, no teu plano, não adianta nada você ter feito o plano, não adianta nada você ter começado algo. Não adianta nada. Então eu preciso entender que se eu não tenho a disciplina para todos os dias fazer aquilo que eu preciso fazer, vai chegar uma hora
que você vai estar rodando em círculos e você não está seguindo o caminho que você precisa seguir. O que isso significa? Que se eu não tenho disciplina, eu sou a disciplina que os outros querem, o meu tempo vira a disciplina dos outros. Então eu preciso ter de forma clara qual é a rota. Qual é a rota? A Cláudia está falando como nós nos perdíamos nessa época. Ô Cláudia, você sabe que eu me perdia muito menos? Gente do céu, fui para São Paulo essa sexta-feira, peguei o carro em Campinas e fui para São Paulo. O que eu errei para entrar naquele São Paulo? Gente, tava de brincadeira. Eu errei demais, eu errei várias vezes com o próprio aplicativo. Eu falo, gente, parece que antigamente a gente colocava uma rota e ia, perguntava para uma pessoa, prestava atenção e ia. Agora a gente fica tão dependente do aplicativo que você confia tanto que toda hora aquele trem fica recalculando, né? Por conta de um segundo, né? Então, que a gente possa ter o entendimento de que essa autodisciplina com as coisas que a gente precisa executar, com as coisas que a gente precisa fazer, ela é importante ela ser desenvolvida em nós. Então, quando eu odeio a disciplina, tem gente que odeia a disciplina, a constância, a rotina, a execução, e aí aqui tá falando eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Na Bíblia tá falando aqui em Provérbios 29, que você precisa ter disciplina para que você chegue do outro lado. O que é disciplina? É fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito. Não é todos os dias fazer a mesma coisa, mas é fazer todos os dias o caminho da sua rota. Então, se eu tô saindo lá de Sinop para ir para Rio Grande do Sul e eu no meio do caminho eu falo, nossa, que cachoeira bonita aqui em Chapada dos Guimarães, eu vou dar uma paradinha aqui e vou ficar aqui 3, 4 dias. Eu estou perdendo o foco daquele primeiro objetivo que eu precisava fazer, daquele objetivo que eu me determinei a fazer. E aí, o que vai acontecer? Você vai atrasar a chegada na rota final, você está desviando o teu foco, você não está fazendo aquilo que precisa ser feito e você não está com o objetivo claro. Então essa questão da meta, de você visualizar a meta todos os dias, de você ter a meta de forma muito clara para você, não é simplesmente para você saber o que vai acontecer, para vir do universo, as coisas acontecendo para você. É para você também não perder o teu foco de fazer todos os dias aquilo que precisa fazer para você chegar lá no final do ano e ter conquistado aquilo que você planejou lá no início do ano. Então aqui em Provérbios 29 vem falar da disciplina. Depois ele vem falar de novo, né, da liderança, quanto o Provérbios ele nos ensina sobre liderança, quanto nos ensina sobre você ser justo, sobre você ser sensato. Eu falo que Provérbios ele é uma faculdade aqui, daqui dá para tirar treinamento para anos e anos. Por quê? Porque ele vem falar coisas que é realmente uma vivência nossa. Provérbios ele foi escrito por pessoas sábias, né, como Salomão, que foi considerado o homem mais sábio do mundo, tinha um discernimento incrível de muitas situações e junto com ele alguns sábios escreveram os provérbios. Então ele vem falar que quando o líder dá ouvido a fofocas maliciosas, todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Ou seja, você que é a líder, você que é o líder do seu negócio, você precisa entender que fofoca não pode existir no teu meio. Então, ele fala muito sobre isso, né? Eles falam muito sobre isso, sobre a fofoca, sobre você permitir a intriga entrar no teu ambiente. E o líder, ele tem que ser muito neutro, né? O líder, ele não pode estar ouvindo, não pode estar dando ouvido, não pode estar fazendo fofoca. Porque quando entra nesse quesito, ele perde completamente e contagia todo mundo, contagia todo o seu ambiente por algo que não é positivo. A liderança conquista respeito e autoridade quando as pessoas são tratadas todas com imparcialidade. Gente, isso aqui tá aqui na Bíblia, Provérbios 29, tá? Olha que bacana a gente saber que existe um direcionamento para tudo. Então, o que é imparcialidade? Eu não posso dar preferência para um e preferência para outro. Você, como líder, você tem que ser neutro em todos os sentidos. Você tem que tratar todas as pessoas, o rico, o pobre, o bem-sucedido, aquele que está começando hoje, da mesma forma. Ou seja, eu preciso ter respeito, eu preciso ter autoridade de forma imparcial com todas as pessoas. Você que é líder, você precisa agir assim. E um pouquinho mais embaixo, ele vem falar da disciplina, tá? De novo da disciplina, né? A gente começou o Provérbios 29 falando de disciplina, e aí vem falar de disciplina, discipline seus filhos. Vem falar de disciplinar os seus filhos, ou seja, discipline seus filhos e viverá feliz.
O que é essa disciplina para os filhos? Gente, é ter um limite, é colocar um limite para cada situação, um limite de respeito, um posicionamento. É você ser o governante da tua casa, entender que existe um limite, né? Não tô falando aqui para ninguém ficar sendo autoritário no último grau, mas a disciplinar os seus filhos é você colocar limite. Eu brinco aqui em casa sempre até com o Juan, com meu filho mais velho, eu falo: quem ama educa, né? Quem ama educa, não deixa solto não, porque às vezes a gente confunde muito essa questão de amor, de falar assim, não, vamos deixar a criança livre, vamos deixar a criança solta, e aí eu tava conversando com o Juan vindo da escola, ele compartilhou comigo o seguinte, ele falou assim: mãe, muitos amigos meus, colegas de escola, reclamam que a mãe não tá nem aí com várias situações, não tá nem aí com a criança, deixa tudo muito solto, e eles fazem o que querem, por isso eles não se sentem amados. Olha que louco isso. A própria criança, ela entende que a mãe não ama porque a mãe faz tudo, porque a mãe deixa tudo solto, não põe o quê? Limite. Então, nós precisamos entender que através do limite, até o amor a gente mostra, tá? E o que é esse limite? Não é podar a criança, mas é colocar um certo grau de autoridade dentro da sua própria casa, porque a criança ela precisa entender que ela precisa seguir ali o modelo que ela está vivendo. Então, quem ama, educa. Quem ama tem pulso firme, sim, com os filhos. Aqui em casa, as coisas acontecem, a gente fala uma vez, se precisar falar duas e fala grosso. E se precisar, a gente vai abaixar e vai dar aquele chacoalho. Porque se a gente não entender que a gente precisa ter um posicionamento em tudo aquilo que a gente faz na nossa história, as coisas não vão caminhar. Então, a disciplina e a constância é algo que vai fazer com que o filho, ele evolua de uma maneira diferente, o seu time evolua de uma maneira diferente. A disciplina, porque se você não coloca a disciplina, um modelo de negócio, se você não coloca um direcionamento dentro da tua casa, se você não cria rotinas, hábitos, aonde você pisa, as coisas vão ficando tudo solta. E aí a coisa ficando tudo solta, você não tem aonde ter resultado. Por quê? Porque tá tudo solto. Então, assim como você é um excelente líder no teu trabalho, muitas pessoas aqui têm equipes, muitas pessoas aqui têm líderes, muitas pessoas aqui têm colaboradores, assim como você tem uma liderança maravilhosa fora, tem essa liderança também dentro da tua casa. Não deixe que o seu filho fale mais alto que você simplesmente porque você está cansado, né? Porque às vezes a gente, eu já pequei assim lá atrás, há muito tempo atrás, né? De às vezes fazer um gosto simplesmente para comprar o sossego. E aí é onde a gente está completamente errando, porque a gente precisa disciplinar nossos filhos e viverá feliz. Eles darão a você alegria sem medida. Tá aqui em Provérbios 29, tá? E aí mais embaixo tá falando aqui, ó, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando se atentam para o que Ele revela, são as mais bem-abençoadas. O que isso significa? Que eu preciso enxergar que Deus já fez e está fazendo todos os dias por mim. Quando você passa a tua vida inteira falando assim, ai, me deixa, Deus me ajuda, Deus faz pra mim, Deus me dá oportunidade, Deus isso, Deus aquilo, você não tá enxergando o que Deus já está fazendo. Você tá perdendo o teu tempo precioso de uma oração, de uma conversa com Deus para ficar pedindo. E Deus olha para você e fala assim, já dei saúde, já dei inteligência, dei uma mente criativa, já derramei todo o sangue e ainda tá ali pedindo, tá ali se arrastando, tá ali esperando que eu vá fazer alguma coisa, já dei oportunidade, já coloquei oportunidade na porta, já conectei com essa pessoa, já conectei com aquela outra, mas a pessoa tá dormindo até 10 horas da manhã e acorda e fala assim, nossa, Deus me dá oportunidade, precisando da oportunidade, tô cansada de ficar aqui dentro de casa. E as suas ações às vezes não estão condizentes com aquilo que você quer viver. Então, se eu quero viver uma vida nova, se eu quero viver uma vida diferente, se eu quero viver uma vida de alta performance, o que eu preciso fazer de colocar energia? Entenda uma coisa, que na vida tudo é essa energia que você está colocando na vida para viver a tua vida. Se você está confortável, sem energia, se você está confortável viver só nessa pedinchação, vamos colocar assim, eu vou te falar, é isso que você vai construir ao longo da tua história. Então, nós precisamos entender que no processo de evolução, eu preciso aprender a desenvolver essa energia. E aqui fala assim, ó,
Quando eu não vejo aquilo que Deus está fazendo, eu vou acabar tropeçando. Então começa a enxergar tudo aquilo que Deus está fazendo, começa a enxergar, começa a ter esse olhar de falar assim, olha, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui Deus já fez por mim, eu já levantei, eu já acordei, eu já tive um novo dia, uma nova história. Eu tô respirando, eu tenho uma oportunidade nova. E aí fala aqui mais embaixo, né? Que o orgulho pode significar o seu fim, mas humildade sempre vai preparar você para as honras. Gente, a humildade, você ter a humildade de ser você e ter o olhar de não ser aquela pessoa orgulhosa, né? Quando a gente ter orgulho de quem você é uma coisa, mas ser aquela pessoa soberba, acho que aqui essa palavra cairia até melhor, né? Soberba, você deixa de ter a humildade, e a humildade é o que prepara você para tudo. A humildade, ela cabe em qualquer lugar. E aí aqui vem falar uma parte aqui que eu amei, Provérbios 30, pra gente fechar Provérbios 29, pra gente fechar a nossa live de hoje. O medo da opinião dos homens pode te paralisar. Olha isso, gente. O medo da opinião dos homens pode te paralisar. A confiança no Eterno te protegerá disso. O que isso significa? Olha que coisa mais incrível essa passagem aqui. Provérbios 29, 25. 29, 25. O medo da opinião dos homens pode te paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. O que está falando aqui de forma bem direta, indireta? Está falando da passividade, da necessidade de aprovação. Que quando você tem medo da opinião dos outros, você deixa de fazer um monte de coisa. Quando você deixa de fazer algo pensando o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. Quantas pessoas não colocam um rosto aqui nas redes sociais porque tem medo que vão falar, ai, virou blogueirinha, porque não sei o quê, e vão te julgar. E eu vou falar pra você, enquanto você estiver preocupado com a opinião alheia, isso está te paralisando para viver às vezes o seu chamado, o seu propósito, a sua história, isso que você tem pedido tanto para Deus. A Fátima está perguntando qual é a Bíblia que eu tô lendo agora, exatamente agora, é essa aqui, ó, a mensagem, tá? Então, o que eu tenho que entender? Que se eu tenho medo da opinião dos outros, se eu deixo, isso vai te paralisar. Olha isso, estava falando aqui já sobre passividade, sobre necessidade de aprovação. O que isso é? É fruto de um bloqueio nojento, né? Chamado passividade. O bloqueio que o diabo mais ama é a passividade, onde você fica parada para poder esperar as coisas acontecerem, onde você não tem iniciativa. E aí a necessidade de aprovação é um fruto de um outro bloqueio chamado autoimagem, onde você passa às vezes uma vida inteira esperando alguém te entregar alguma coisa, alguém te dar uma palminha, a aprovação de outras pessoas para você tomar uma decisão na tua vida que muitas vezes Deus já revelou dentro de você. Então, o que aqui fala? O medo da opinião dos homens pode paralisar a confiança no Eterno. Vai te proteger disso. Ou seja, quando eu tenho fé decidida e eu falo, esse projeto aqui Deus me deu, esse projeto aqui Deus colocou na minha mão, esse projeto aqui Deus fez, esse projeto aqui Deus me mostrou, eu tenho confiança, eu não vou ficar olhando para aquilo que as pessoas vão pensar, aquilo que as pessoas vão falar. E quando eu fico preocupada com a opinião dos homens, eu estou o quê? Paralisado. Sabe por quê? Porque a tua mente vai a mil, ela vai e vai falar assim, nossa, mas vão falar que eu sou isso, vão falar que eu sou aquilo, vão pensar isso de mim, vão pensar aquilo outro de mim. Meu Deus, e agora? Vou ou não vou? Melhor não ir, então vou ficar aqui como eu tô, porque assim ninguém tá falando de mim. Então na Bíblia fala em Provérbios 29, 25 que o medo da opinião dos homens vai te paralisar. Eu quero te convidar hoje a não mais ter medo da opinião alheia, o medo da opinião do outro, medo do que vão falar, medo do que vão te julgar, sabe? Porque o único julgamento que te interessa é o julgamento de Deus. O único julgamento que importa para tua vida é o julgamento daquele que é o dono de todo o ouro, toda a prata desse mundo inteiro. Que é opinião alheia? Quando você está amparado naquilo que Deus já colocou dentro do teu coração. 29, 25.
ele fala de forma muito clara para mim dessa necessidade de aprovação que a gente tem que deixar para trás. A Selma tá falando que antes do SSS ela era assim. Selma, se você puder escrever mais sobre isso, é muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas estão paralisadas com projetos, paralisadas com sonhos, paralisadas com situações, paralisadas em relacionamento, paralisadas na felicidade dentro da sua própria casa, paralisada com os filhos, paralisada com um monte de coisa, preocupada com o que o outro vai pensar. Ah, eu não vou pedir perdão porque o que o outro vai pensar? Ah, eu não vou dizer que amo porque o que o outro vai pensar? Ah, eu não vou fazer isso hoje porque o que o outro vai pensar? Sempre preocupado com o que o outro pensa. Há uma das coisas que eu sou livre, e eu falo até, ó, aqui a gente tem até uma frasezinha, ó, sou livre. É você, a liberdade é você entender que você é você. E que você não precisa colocar uma fachada, uma capa, uma fachada para você ser aceita pelas outras pessoas. Então, quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo a minha identidade, quando eu entendo a minha liberdade, eu começo a entender que as pessoas vão se conectar a mim, vão gostar ou não de mim. O problema é delas e elas vão gostar ou não de mim por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu finjo ser. Pensa quanto deve ser dolorido para as pessoas ficar criando uma capa, ficar construindo algo, ficar construindo uma versão para que as outras pessoas gostem. Só que nem Jesus agradou todo mundo. Ele que era Deus, ele não conseguiu agradar todo mundo. Por quê? Porque cada pessoa ela tem o seu jeito de conduzir a sua história. E se eu quero realmente, presta atenção, se eu quero realmente viver essa liberdade em Cristo, eu tenho que me desapegar desses bloqueios, dessas travas emocionais que fazem com que eu fique paralisado. Por quê que eu paraliso? Por que eu paro? Porque eu estou preocupada com a opinião dos outros. Então, gente, se eu tivesse preocupado com a opinião alheia, muita coisa na minha vida eu não tinha feito. Eu não tinha feito essas lives despertar, eu não tinha feito SSS, eu não tinha feito um monte de coisa na minha história inteira. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica achando que as pessoas estão preocupadas e estão olhando para você e vão te julgar e vão falar, e as pessoas não estão nem aí. Quem estão é aquelas pessoas que justamente gostam de fofoca, que é uma das coisas que mais faladas aqui em Provérbios, né? Do quanto é triste, o quanto é feia a fofoca. E aí são só essas pessoas que vão perder tempo olhando e cuidando da tua vida. As outras estão vivendo a vida delas, não estão nem aí. E você às vezes está paralisado, deixando de fazer alguma coisa que Deus colocou no teu coração, deixando de fazer algum passo que você precisa fazer, pensando no que os outros estão pensando, e o povo não tá nem aí pra você. Gente, amanhã já tem notícia nova, todo dia tem uma notícia nova que todo mundo já corre para aquela notícia e acabou aquilo que às vezes você pensa que as pessoas iam estar pensando de você, tá? A gente precisa entender que nós nascemos para ser livres. Escreve aí agora, já que a gente está chegando no final da live, sou livre, nasci para ser livre. Escreve isso aí, hashtag sou livre, sou livre, sou livre. Sabe por quê? Porque quando você tem esse entendimento do tamanho da tua liberdade, do tamanho do que você pode construir baseado em uma fé decidida. O que é uma fé decidida? É uma fé de decisão. Essa palavra Deus me deu, essa palavra fé decidida, Deus me deu há muito tempo atrás, quando eu fiz uma das viradas de chave minha. Deus me colocou muito forte essa palavra, fé decidida. E dentro desse percurso todo, né, de ter uma fé decidida, é você literalmente entender que quando você coloca o pé, Deus coloca o asfalto. Que se você não acreditar com a tua mentalidade, se você não acreditar com as tuas ações, se você não acreditar com a tua história, com a tua respiração, as coisas não vão acontecer. Você precisa entender que essa liberdade é você não se preocupar com o que os outros vão falar. Eu não tô falando aqui de liberdade, né, de casamento, não tô falando aqui de liberdade de empresa, eu tô falando de liberdade de atuação, liberdade de ação. Tá escrito aqui na Bíblia, Provérbios 29, 25. O medo da opinião dos outros pode te paralisar. Você só deixa de se preocupar com a opinião dos outros quando você experimenta a palavra liberdade, que é, eu estou fazendo aquilo que eu acredito que é o melhor para mim neste momento. Talvez não é aquilo que você faria daqui a um tempo, porque a gente está sempre em processo de metamorfose, a gente sempre está em evolução.
Mas quando eu chego a um certo momento, quando eu chego a cada fase da minha vida, eu vou tendo uma decisão diferente. Por quê? Porque eu estou mais preparada, porque eu já vivi mais, porque eu tenho mais experiência. E tudo isso vai formando você uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia nas suas decisões. Então, fé decidida. Anota essa palavra aí. Fé decidida. A fé é a confiança em Deus. É a confiança de que aquilo que você está fazendo, aquilo que você está conduzindo hoje é baseado em uma fé decidida e não baseado no medo do que as outras pessoas vão falar. Então para fazer essa conexão, esse alinhamento entre espírito, alma e corpo, para que você possa entender de forma muito clara aquilo que Deus está querendo para sua vida e aquilo que você precisa fazer, independente do que os outros vão falar, tá bom? Gente, é isso por hoje, uma semana incrível, uma semana abençoada. A gente está aí há 5 dias do SSS em São Paulo. Até brinquei ontem, falei, nossa, eu vim para casa, daqui 3 dias já volto para São Paulo de novo, para Alphaville de novo. E eu tenho certeza que se tem alguém aqui nessa live que precisa acabar com esse bloqueio de passividade, de necessidade de aprovação, essa coisa de você ficar sempre querendo a opinião das outras pessoas, vai pro SSS, que lá a gente vai acabar com tudo isso aí nesse final de semana, tá? Então a gente já está em campanha de oração por você que tá indo pro SSS. Eu sei que tem gente vindo de todo lado, tem gente vindo lá de Fortaleza, tem gente vindo do Ceará, tem gente vindo do Rio Grande do Sul e de cidades realmente longes. E a gente está aqui correndo para fazer um evento incrível, mas não nós, realmente fazer aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações. Então, um beijo, uma semana maravilhosa, que vocês possam de verdade entender que dá para virar essa chave, dá para conquistar algo novo, dá para construir uma história linda se você tomar a sua decisão de fazer acontecer, tá bom? Gente, um beijo grande no coração de vocês, que Deus abençoe, uma semana incrível, uma semana maravilhosa. E quem não tomou a decisão ainda, dá tempo ainda de estar no SSS esse final de semana, tem algumas poucas vagas, tá? Porque sempre tem aquela pessoa que deixa para última hora, né? Então, olha só, esse final de semana começa sexta-feira, 7 horas da noite, a gente termina no domingo, 6 horas da tarde. É uma imersão, é um método. Então são 2 dias e meio. Não tem jeito de falar, eu vou lá pegar uma palestra. Não, não é isso, não se trata disso. Começa na sexta e vai até domingo. Então não perde essa oportunidade não. Vai pra lá, tirar todas essas travas emocionais, arrebentar esses casulos aí, bater asa, tá bom? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe, uma semana incrível, uma semana no 12 para todo mundo. Bora!